espirituais mais esta noite, e que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre esse tema que está aí no quadro, o sono e os sonhos, né? O sono acho que não tem muita celeuma quanto a isso, mas em relação aos sonhos, desde as mais priscas eras da humanidade, o ser humano procura entender o que é o sonho, o significado dos sonhos, se sonhar com uma coisa leva a outra, se tem relações, por que que a gente tem sonhos desconexos, que não tem relação com nada na nossa vida presente, os pesadelos, o que que acontece com o espírito quando o corpo dorme, o espírito dorme também. Então nós vamos fazer um estudo à luz da doutrina espírita a respeito dessas questões aí, né? Primeiramente, nós vamos ver a definição do sono à luz da medicina, né? Então, nós temos uma definição dizendo assim: para a medicina, o sono é um estado funcional. Por que é um estado funcional? Porque é uma das funções do corpo, tá? Reversível, porque você pode acordar a qualquer hora, e cíclico, porque a gente acorda, dorme. E esse processo, ele interfere profundamente em outros processos fisiológicos, e é por eles afetado. Podendo, inclusive, seus distúrbios gerar doenças e alterações comportamentais. Ou seja, experimentamos ficar 2 noites sem dormir, 1 noite sem dormir. No outro dia, você já apresenta sinais de irritação, lapsos de memória, você já passa a ter uma atenção quase que distraída. Enfim, as alterações que o organismo sofre em razão da ausência do sono é muito grande. Teve uma experiência que foi feita com ratos, e eles dividiram em 3 blocos de ratos. Os primeiros não recebiam água, os segundos não recebiam comida, e os terceiros eles não deixavam dormir. E a hora que eles queriam dormir, eles chacoalhavam a gaiola onde eles estavam, eles não conseguiam dormir. E essa experiência mostrou que aqueles que não tinham água e dormiam, viveram por bom tempo tranquilos. Os que não tinham a comida e tinha água, também, ou seja, não tinha água, mas tinha o sono e a comida, também viviam por um bom tempo mais tranquilos. Mas os que não dormiam, eles entravam em estado de desespero, de verdadeira loucura. Bom, e aí, por que está falando disso? Porque a medicina começou a se aprofundar na questão do sono e dos sonhos, coisa que não fazia antigamente. Existe esse exame que chama aí a polissonografia, que permitiu à medicina desvendar algumas questões relativas ao sono. Ao sonho ainda não, mas ao sono sim. Então, olha lá, ela diz que o sono ele apresenta 3 estágios. O de vigília é quando a gente está acordado, estado de vigília está acordado, então, até a gente começar a dormir, demora uns 10 minutos aí, essa transição do estado de vigília para o sono. Depois eles separaram o sono aí em sono REM, 25% do nosso tempo de sono é o sono REM, e depois o sono não REM, que é correspondente a 75% do nosso período de sono. O que é esse sono REM? Na verdade, isso é uma sigla em inglês, que quer dizer Rapid Eye, que é olho, Movement, que é rápidos movimentos dos olhos, né? E o sono não REM é que não tem esse rápido movimento dos olhos. E o que é interessante nesse sono REM? É interessante porque quando a gente entra nessa fase do sono, os nossos olhos começam a se mover rapidamente. E a nossa atividade cerebral, muito embora o corpo esteja em repouso, ela é equivalente àquela atividade cerebral quando a gente está em estado de vigília. E aí eles começaram a estudar, mas por que isso acontece? O que está acontecendo na mente dessa criatura que está dormindo nesse estado do sono REM? Porque, olha lá, a atividade cerebral é semelhante como se ele estivesse acordado, muito embora ele esteja desligado do ambiente externo.
Isso está permitindo que a medicina avance muito nessas questões relativas ao sono. Mas o que se sabe é que o sono ele é essencial para a recomposição dos nossos organismos cerebrais e que também, numa fase desse sono, a gente fixa aquelas memórias mais importantes dos fatos que aconteceram no nosso dia e eliminamos aquelas que não têm muita importância. Em relação aos sonhos, o que são os sonhos? Atividades mentais ativadas pelo inconsciente, quando as pessoas estão dormindo. Quem mais começou a estudar a questão dos sonhos foi o Freud. Foi em 1900, ele lançou um livro que estava tratando da interpretação dos sonhos. E qual é a conclusão que o Freud chegou em relação aos sonhos? Que o sonho, na verdade, representa a liberação de desejos reprimidos. Então, a gente tem desejos reprimidos no estado de vigília. Quando a gente dorme, a gente, através do sonho, dá vazão a esses estados que a gente tinha reprimidos e a gente busca esses desejos não realizados enquanto a gente estava acordado. Tá? Então, ele chegou a essa conclusão. Os cientistas hoje já têm uma visão um pouquinho mais diferente disso, né? Para a maioria deles, o sonho é apenas uma forma de condução de informações que são ativadas durante o sono, que contribui com o controle do cérebro, mantendo sua saúde. Bom, mas e à luz da doutrina espírita? Como é que a gente interpreta o sono, né? Então, se a gente for lá na questão 401 do Livro dos Espíritos, Kardec já começa a tratar desse assunto. E é interessante que Kardec vai tratar do sono, dos sonhos, num capítulo do Livro dos Espíritos que chama Emancipação da Alma. O que é a emancipação da alma? É um estado em que a alma se desprende relativamente do corpo e goza de uma liberdade maior. E ela pode aí fazer coisas do seu próprio interesse. Então, dentro desses aspectos de emancipação da alma, nós temos sonambulismo, êxtase, dupla vista, catalepsia, letargia. São todos assuntos que estão relacionados nesse capítulo em que ele trata também do sono e dos sonhos. Então, a primeira parte desse capítulo, ele vai enfrentar essa questão relativa ao sono e aos sonhos. E a pergunta que está lá na 401 é a seguinte: o que acontece com o espírito no momento do sono? O espírito dorme também? Será que o corpo está dormindo, o espírito também está tendo um relaxamento lá e dormindo também? Isso que Kardec queria saber nessa questão. Então, olha lá. Durante o sono, a alma não repousa como o corpo. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, o que acontece apenas? Nós temos 3 partes da composição nossa: o corpo, a alma e o perispírito. O perispírito é ligado ao corpo através de laços fluídicos. Tá? O que acontece no momento do sono? O corpo está repousando, o espírito passa a gozar de uma liberdade relativa desse corpo, porque esses laços fluídicos se afrouxam. Quando eles se afrouxam, o espírito passa a gozar de uma liberdade, e aí, enquanto o corpo está dormindo, está repousando, recobrando as suas energias, recompondo as suas energias, o espírito está em atividade. O espírito está fazendo alguma coisa. Depois nós vamos ver o que o espírito está fazendo nesse momento em que o corpo dorme. Mas a gente vai ver que ele não fica nunca inativo. O espírito está sempre em atividade. Então, esses laços que prendem o espírito ao corpo se afrouxam, e ele, não precisando mais estar perto do corpo, o espírito, ele vai para algum lugar que é do seu interesse. Ele não precisa ficar mais perto do corpo ali. Então, aqui Kardec está falando, né, os espíritos estão falando, a alma se lança no espaço, né, e fica em relação mais direta com os outros espíritos. Tá? Então, nesse momento do sono, o espírito se desprende relativamente do corpo. Por que a gente fala relativamente? Porque se ele se desprendesse totalmente, ocorreria um fenômeno que é a morte. Então, ele se desprende relativamente. Está vendo que na figura tem um laço fluídico lá? Ó, e ele é luminoso, porque está demonstrando o quê? Que esse espírito está encarnado, né? Esse laço luminoso aí. E então ele se desprende parcialmente, e é interessante, porque quando ele se desprende, as faculdades do espírito,
elas são muito mais aguçadas. Então, e ele compreende as coisas não mais pelos sentidos do corpo humano, que agora ele está relativamente desprendido. Ele compreende as coisas pelos sentidos da própria alma, do próprio espírito. Tá? E é isso que acontece. Então, ele se coloca normalmente em relação com outros espíritos. E pode, inclusive, nós vamos ver daqui a pouquinho, se colocar em relação até com espíritos de pessoas encarnadas. E aí que a gente né, a gente sabe que Kardec usa duas expressões para distinguir quando o espírito está liberto do corpo, está lá no plano espiritual, e quando ele está ainda vinculado à matéria. Então, é só uma questão pedagógica. Quando está vinculado à matéria, nós somos almas. Por quê? Nós somos espíritos encarnados. Não, o espiritismo, pedagogicamente, quando se fala em alma, a gente sempre lembra do quê? Espírito encarnado, que está ainda ligado ao corpo. E quando Kardec se refere aos espíritos mesmo, ele está falando daqueles que já não estão mais ligados ao corpo. Então, aí o que acontece? O espírito se coloca em relação à alma, né? Porque o espírito está encarnado, no sono, ela se coloca em relação com outros espíritos, ou às vezes, talvez, com outras almas também. Porque, normalmente, nós dormimos no período noturno, né? Em regra, todo mundo dorme no período noturno. E aí, esses espíritos também, que são afins, eles encarnados, né? Eles podem se encontrar no plano espiritual também. Tá? Bom, aí ele está falando, nas ocorrências de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, ou seja, os seus sentidos eles são muito mais aguçados, mais independente e mais emancipado. E, por si, presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida, ou seja, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Ou seja, encarnados e desencarnados. E então consegue entrar em contato com os espíritos encarnados ou desencarnados. Então, olha só como é interessante. O corpo dormiu, o espírito não vai dormir. O espírito não descansa, o espírito está sempre em atividade. E ele se coloca, ele se desprende parcialmente, tem um sentido muito mais aguçado, as suas faculdades são muito mais amplas, e com essa compreensão que ele tem, ele vai para onde ele quer. Ele se coloca em contato em relação aos espíritos encarnados ou desencarnados, para onde a sua vontade lhe direcionada. Depois nós vamos ver aqui quem que procura o quê, como é que é essa característica, a gente vai também estudar essa questão. Na questão 402, Kardec está perguntando assim, bom, mas se ele tem essa liberdade aí, como é que é essa liberdade? Essa liberdade é absoluta, não é? Como é que... Explica mais aí. Ele está pedindo para os espíritos simplesmente, me explica melhor essa liberdade que o espírito tem durante o sono. E aí, nessa questão 402, os espíritos eles respondem em duas páginas, eles usam 2 páginas do Livro dos Espíritos para responder essa questão, de tão ampla que ela é. Mas eu pensei aí os pontos mais importantes para a gente compreender esse fenômeno. Tá? Então, olha lá, que os Espíritos estão falando, ó. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Aí o que ele está falando? Pelos sonhos. Os espíritos estão falando, você avalia a liberdade que o espírito tem quando o corpo dorme através dos sonhos. E por que através dos sonhos? Ó, sabeis que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Ou seja, ele tem muito melhor compreensão das coisas do que quando ele está acordado. Aí lá. Através dos sonhos, né, ele tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Então, olha lá, quando o espírito está gozando dessa liberdade aí, relativa, obviamente, ele pode se lembrar do passado, das coisas que lhe são importantes, que lhe marcaram. Ou então, às vezes, ter previsão do futuro. Aí vocês vão falar, mas previsão do futuro? Na verdade, não tem gente que parece que às vezes sonha com alguma coisa, acorda, tem a impressão que alguma coisa vai acontecer e aquilo acontece? Às vezes a gente tem inúmeros relatos de pessoas que sonharam com determinado fato e esse fato aconteceu. Aí por que isso acontece? Porque na grande maioria das vezes, está lá na questão 859 do Livro dos Espíritos, o futuro não é dado a se revelar para a gente no estado que a gente está. E por que o futuro não é dado a se revelar para nós? Porque se a gente conhecesse o futuro, nós iríamos realmente negligenciar o presente. O que a gente fazia?
eu não vou fazer esforço nenhum para isso, porque eu já sei o que vai acontecer. E a gente negligenciaria o presente. Por isso que os Espíritos falam que o futuro não é dado, em regra, ao homem conhecer. Mas na questão 860, os Espíritos falam que em casos excepcionais, para ajudar ou a humanidade, para ajudar a criatura, Deus permite que ele tenha um conhecimento, ou uma previsão mais ou menos lúcida ou não do que vai acontecer no futuro. Tá? E aí também vem falando que ele, no momento do sono, né, ele pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo ou do outro mundo. Aí vem outro comentário de Kardec aí também. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Engana-te, é quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Então, quando a gente tem aqueles sonhos que não tem nexo, não tem muita relação nada com nada, a gente fica pensando, o que será que é aquilo? Então, os Espíritos estão falando aí, que normalmente são coisas que nós vimos no sonho ou lugares que a gente ainda vai conhecer, que a gente está visitando ali, porque o nosso espírito está gozando dessa liberdade. Ele vai para onde o seu interesse o levar. Então ele está dizendo assim, que nós vamos ver em outra existência, o que nós já vimos agora. E por que não tem esses sonhos, quando a gente acorda, a gente fala, nossa, mas não tem relação nenhuma com a outra? Porque, na verdade, quando a gente vai lá no comecinho aqui, que a gente estava falando do sono no REM, nessa fase REM do sonho, do sono, é onde a gente realmente tem mais, a gente está mais liberto, e o nosso sono mais profundo é onde a gente sonha. Só que essa fase REM, ela pode acontecer umas 5 ou 6 vezes durante a noite. Então, numa fase eu posso estar sonhando com uma coisa, na outra fase eu posso estar sonhando com uma coisa, e quando eu acordo, se eu somar todas aquelas fases, eu não tem nexo, porque eu sonhei com uma coisa aqui, com outra coisa que não tem relação nenhuma com aquela. Quando eu acordo, eu não consigo compreender a razão daquele sonho ou a inteligência daquele sonho, eu não consigo compreender, porque eu tenho esses intervalos. E a ciência está falando que mais ou menos a gente sonha de 1h30 a 2 horas por noite. É o tempo dos nossos sonhos, né? Então, isso pode causar algum embaralhamento para a nossa memória depois quando acorda. Eu mesmo, eu sonho, acordo, não lembro quase nada dos meus sonhos. Daqui a pouco nós vamos ver por que isso acontece também. Muita gente não lembra dos seus sonhos, né? E muitas revelações para a humanidade, para grandes vultos da humanidade, vieram através dos sonhos, né? Então, a gente vai perceber que esse é um momento em que o espírito está realmente em contato com outros espíritos, ou em contato com os espíritos encarnados, e ele está conhecendo lugares também diferentes daqueles que eles já conheceram, ou voltando daqueles que ele já sabe. E essa verossimilhança que ele fala aí desses sonhos, muitas vezes também ocorre por quê? Quando nós começamos esse momento do sono, os nossos sentidos se entorpecem. E o espírito, como o corpo é grosseiro, por o espírito deixar o corpo e depois para ele voltar, ele passa por um período de perturbação. E essa perturbação pode fazer com que ele não tenha consciência desses sonhos, que não se lembre deles, ou que essas memórias fiquem embaraçadas, e ele não compreende muito bem a razão daqueles sonhos diversos que ele teve. Kardec vem fazendo um comentário longo aí. O sonho é a lembrança que o vosso espírito viu durante o sono. Olha lá, se o espírito vai para lugares diferentes, pode ir no passado, pode ir no futuro, quando ele acorda, o que ele tem? A lembrança daquilo que ocorreu, onde ele foi nesses momentos em que ele esteve relativamente desprendido do corpo, né? Essa emancipação que a alma teve nesses momentos em que o corpo estava repousando. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação, olha lá, que eu falei agora, que acompanha a vossa partida e a vossa volta. É aquele momento de entorpecimento lá, porque o corpo é grosseiro. Aqui se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Ainda tem isso. Às vezes a gente vai viajar pelos sonhos aí, no sono, né? Vai para onde a gente quer e tal. E muitas vezes o que acontece? Aquelas preocupações que a gente traz do dia a dia, a gente não se desliga daquilo. Já aconteceu com vocês de estar preocupado com muita coisa, uma coisa assim muito
que te chocou durante o dia, que te preocupa, que está te perturbando. Aí você dorme e fica lembrando daquilo, parece que você está revivendo aquilo que você viu durante o dia. Isso acontece também. Então, junta isso. Lugares que você viu, lugares que você ainda conheceu. Você pega essa tribulação que ele tem no momento do desprendimento, no momento da volta, e aí há uma confusão mesmo, né? Sem isso, como explicarias esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos, olha coisa interessante também, gente, ó. Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilâmines. Ou seja, durante o sonho, do sono que a gente se desprende, a gente pode ainda sofrer influência de espíritos obsessores. Mas quem é que sofre essa influência? Olha lá que eles estão falando. Almas fracas e pusilâmines, ou seja, essas almas que ainda não estão bem preparadas para enfrentar os reveses da vida, ou que os seus interesses ainda não são da própria evolução do espírito. E aí o que acontece? Tem um negócio que se chama sintonia. Aí você se sintoniza com espíritos dessa natureza, durante o sono eles vêm te fazer companhia, ou você também pode ir ao encalço deles, né? Martins Peralva, nesse livro aí, Estudando a Mediunidade, ele propõe 3 classificações para os sonhos. 3 classificações. Isso aqui serve para a gente, pedagogicamente, entender como são esses sonhos. Mas, óbvio, isso aqui é uma classificação, não é fechada. Pode ser que tenha outras formas. Tem outros que falam em sonhos reais, em sonhos lúcidos, mas essa é uma classificação que eu achei bastante interessante para a gente compreender a natureza dos nossos sonhos. Então, ele classifica aí os sonhos comuns. E estão falando assim, como são esses sonhos comuns? Ele está falando, são aqueles que refletem nossas vivências diárias, envolvimento e dominação de imagens e pensamentos que perturbam o nosso mundo psíquico. O espírito, desligando-se parcialmente do corpo, se vê envolvido pela onda de imagens e pensamentos da sua própria mente, das que lhe são afins e do mundo exterior. O que ele está falando aí? O que nós estamos falando agora. Muitas vezes, a perturbação daquele estado que eu tive, da situação que eu vivenciei no meu estado de vigília, eu não me desligo daquilo. Eu fico lá, teve um acontecimento no meu dia a dia ali, no meu dia, que me chocou, que está me perturbando, que está me tirando a paz. O que acontece? Eu entro em relaxamento durante o sono, o meu espírito, na verdade, ele quase que ele não se desprende do corpo, ele fica meio pertinho ali, por quê? Porque aquilo está perturbando tanto que ele não consegue se desligar. Até aquela fase REM do sono para ele, é difícil dele entrar. Então, olha lá, essas perturbações do mundo exterior, desses pensamentos, né, da sua própria mente, do seu mundo psíquico, é que está perturbando e está fazendo ele ter essas visões. Então, nos sonhos comuns, quase não é exteriorização perispiritual, ou seja, quase que o espírito não se desliga do corpo, ele fica bem pertinho ali, preso, ele quase que nem vai para as esferas espirituais. Puramente cerebral, ou seja, criação do próprio cérebro de quem está sonhando, simples repercussão de nossas disposições físicas, quando a gente está lá com uma dor, está com uma doença, a gente fica ali, ó. Ou preocupações morais. É também o reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. Então, esses são os sonhos comuns, ou seja, muito mais fonte daquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos, do animismo que nós estamos tendo, do que está nos incomodando, ou está ligando a nossa mente àquilo, do que, na verdade, de uma exteriorização perispiritual, ou seja, o espírito está quase ali do lado do corpo, ele não está se desprendendo, não. Mas por quê? Por força do nosso pensamento, que não está dando essa liberdade para o espírito ir para outras esferas. Tá? Aí ele fala também desses sonhos reflexivos. Há maior exteriorização nos sonhos comuns. Reflexivos são os sonhos em que a alma registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente, ou seja, aquelas imagens ou impressões que a gente tem no subconsciente, que muitas vezes a gente não se dá conta de que aquilo está arquivado, a gente não tem essa consciência. A alma entra em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes. Ora, se o espírito é imortal,
Se nós passamos por experiências reencarnatórias, quando ele se desprende do corpo ali através do sono, nesse tipo de sonhos reflexivos, o que ele faz? Ele volta ao passado. Ele vai investigar o seu passado. E por que ele investiga o passado? Muitas vezes ele investiga o passado para compreender o presente e planejar o futuro. Por isso que ele vai buscar aquelas coisas importantes que lhe marcaram no passado. E ele traz essas memórias do passado para ele poder entender o seu presente. E aí, na hora que ele acorda, ele começa a mudar suas atitudes que ele precisa para recobrar aquele planejamento espiritual que ele fez, para ele não desdenhar daquele planejamento espiritual. Geralmente, esses sonhos reflexivos, eles são imprecisos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência, considerando também aquilo que a gente falou. O sono REM, ele é fragmentado e muitas vezes ele está indo no passado em determinado lugar, em outros lugares, e quando ele acorda no estado de vigília, ele não tem muita lembrança precisa daquilo, mas o espírito tem. O espírito não perde essa lembrança. Ao despertarmos, olha lá, guardamos imprecisa recordação de tudo, especialmente da ausência de conexão nos acontecimentos em forma incompreensível. Sonho estiveram em nossas vidas mental durante o sono. De incompreensível sonho que estiverem em nossa vida mental durante o sono. Isso acontece muito frequentemente. A gente tem uma liberdade mais ampla do que nos sonhos comuns, mas que a gente volta ali ao passado para reviver alguma experiência que ainda é importante para a nossa vida atual. E muitas vezes o que acontece? A gente não tem essa consciência, a gente acorda, tem uma vaga lembrança do que aconteceu, as coisas são desconexas, a gente não consegue compreender inteiramente o que se passou durante aquela noite, tá? Mas o espírito tem. E esses sonhos são os espíritas. Esses são sonhos de desprendimento mesmo. O espírito é aquele que a gente está falando, ele se liberta do corpo e vai passear no mundo espiritual, ele vai para o espaço passear. Olha lá, a mais ampla exteriorização do perispírito. Leon Denis chama esses sonhos de etéreos ou profundos. Por quê? Porque a alma se desprende, óbvio que não totalmente, mas ela se desprende profundamente do seu corpo, por suas características de mais acentuada emancipação da alma. Ou seja, aí a alma está gozando de uma liberdade muito grande e de faculdades muito mais expressas do que aquelas que ela tinha nos outros dois tipos de sonhos lá, nos comuns e nos reflexivos. Olha lá, a alma exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e também com inimigos desta ou de outras existências. E olha que coisa interessante, ó. Parentes, é claro, os parentes são criaturas que são afins. A morte não representa nada para o espírito quando ele está liberto. Ele vai procurar quem? Quem ele tem afinidade, quem ele ama. Então, normalmente, os parentes, os amigos. E olha que coisa interessante sobre os instrutores, né? Ah, mas tem instrutores? Que instrutores são esses aí? Lá no livro Os Mensageiros, eles falam desses instrutores, desses espíritos instrutores. André Luiz fala deles. São espíritos que vêm nos dar instruções para as coisas da nossa vida atual, para nos ajudar. E é interessante que, nesse livro, Os Mensageiros, o André fala assim, que o que causa muita estranheza para os espíritos lá, os instrutores, é o que uma minoria consegue reter o aprendizado que aqueles espíritos instrutores lhes dão nesse momento do sono. Por que é uma grande minoria que consegue reter? Porque eles estão muito mais vinculados aos interesses da vida material do que aos interesses da vida espiritual. Os espíritos estão agindo em nosso favor, inclusive no momento do sono. Só que se a gente não der campo para absorver essas instruções, se o nosso interesse ainda é muito materializado, a gente não consegue reter essas instruções, tá? E também ali, ó, encontra também só amigos, só... Não, depende da tua vibração. Quem não perdoa, vive sofrendo por uma ofensa que recebeu, de alguém que já desencarnou, de outro que está encarnado, ele está sofrendo, ele não se liberta desses vínculos. O que liga os espíritos? Pensamento. O pensamento nos transporta para onde a gente quiser. Se eu fico vinculado a inimizades, muitas vezes eu vou
encontrar com inimigos dessa ou de outra existência. Por isso a gente fala que o perdão ele é libertador, ele nos liberta daquela vinculação em todas as instâncias, inclusive até no momento do sono. Então, quem não perdoou alguém, é hora de pensar em perdoar, porque é uma libertação mesmo. Bom, e para onde eu vou a hora que eu durmo? Para onde que eu vou? Para que lugar que eu vou? Olha que coisa interessante. Ó. Nós vamos para onde a nossa natureza espiritual nos levar. Olha lá. Nosso grau evolutivo irá determinar a qualidade de nossos sonhos. As companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes nos quais permaneceremos enquanto o nosso corpo repousa. Olha que coisa interessante, gente. Religioso, o que ele vai fazer? Eu sou religioso, eu estou querendo me instruir, eu vou buscar um templo. Olha o viciado, o que ele vai buscar? Procurará os antros de perdições. O abnegado do bem irá ao encontro do sofrimento e da lágrima para assisti-los fraternalmente. Olha lá, quando a gente está dormindo, o Espírito pode estar trabalhando em favor de outras pessoas, meus irmãos. Olha que coisa interessante. O interessado em aproveitar bem a encarnação irá de encontro a instrutores devotados e ouvirá deles conselhos, esclarecimentos e instruções. Então, para onde a gente vai? Para onde o nosso interesse nos mandar. Ah, é? E como é que eu faço, então, para ir para lugares bons, para ter companhias boas, para ter instruções boas? É o modo de vida que eu estou adotando aqui na vida presente. Não tem outra forma. É o modo de vida que eu estou adotando. Eu estou me vinculando ao quê? Aos bons pensamentos, às boas vibrações? Ou eu estou me vinculando só à vida material, só ao interesse da vida material, ao ódio, à vingança, às inimizades? Depende. Porque quando eu durmo não vai ter milagre. O meu espírito vai para onde o meu interesse o levar. Né? Não tem como ser diferente. Então, se a gente quer aproveitar bem esse sono, a gente tem que, às vezes, mudar a forma que a gente está agindo. Né? Às vezes, buscar o templo, né? O sofrimento dos outros, enxugar lágrimas, inclusive no momento que a gente está dormindo. O espírito está trabalhando, ele está ativo. Né? Olha só a lamentação. Infelizmente, porém, a maioria se vale do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Olha só, gente. A maioria. Olha, no livro Os Missionários da Luz, também se chama a atenção, tem no plano espiritual um lugar restrito para instruções e estudos dos encarnados. E o André Luiz está falando ali, o que mais causou impressão a ele foi o seguinte: tinha 300 inscritos, encarnados inscritos nesse templo de estudos. Ou seja, eles dormem, deixam o corpo físico e vão para lá, para esse templo de estudos. Tá? Só que sabe quantos que conseguiam assimilar aqueles ensinamentos que eram ministrados ali? Vocês vão 32 apenas. Então, de 300, um pouquinho mais de 10% conseguia assimilar. E por que o resto não conseguia? Por causa do seu padrão vibratório muito baixo. Ia para lá, tinha instrução, mas não conseguia absorver. Por quê? Porque ainda estava vinculado a outras coisas vis do mundo terreno. Então, olha lá, infelizmente, a maioria vai dar aso ao quê? Às suas emoções frívolas e menos dignas. E, às vezes, quando a gente se entrega a essas emoções, o que acontece quando a gente acorda? Não tem dia que a gente acorda muito feliz, que você não sabe de onde vem essa felicidade? Tem dia, contrário ao senso, que você acorda mal, você acorda ruim, você acorda mal-humorado, você acorda triste. Por quê? Porque, muito provavelmente, o seu espírito foi dar aso a essas emoções frívolas e menos dignas. Ao despertar, conserva o espírito impressão que raramente afetam o cérebro físico, em virtude da sua impotência vibratória. Fica em nós apenas uma espécie vaga de pressentimento dos acontecimentos, situações e encontros vividos durante o sono. Então, a gente acorda, a impressão que a gente tem, qual que é? Depende para onde nós vamos.
Se nós fomos para o templo orar, se nós fomos lá para o lugar de estudo, estudamos, assimilando, a gente acorda com uma paz interior. Se a gente for para lugares menos dignos, isso, obviamente, que vai ressoar no nosso espírito no momento de vigília. E aí vem outra pergunta que Kardec faz bastante interessante. Por que que nós não nos recordamos sempre dos nossos sonhos? Por quê? Eu mesmo estava falando. Raramente eu me recordo de um sonho que eu tenho. E por que que isso acontece? Nisso que chama sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito percebe não com os órgãos do corpo, mas ele percebe pelos órgãos do próprio espírito, pelo espírito que ele percebe as coisas. E aí tem aquela questão que a gente falou agora há pouco, o ingresso, né, aquele entorpecimento do corpo, o material grosseiro que a gente tem que ter quando a gente se liberta parcialmente, quando começa o sono, quando a gente acorda também o reingresso. Então isso perturba a gente. E também é óbvio, nessa época aqui, Kardec não tinha conhecimento do sono REM, do sono não REM, né? dessa o que a ciência trouxe de novidade para a questão do sono e sonhos, ele não tinha esse conhecimento naquela época. Então, hoje, a gente já sabe também, né, que no sono REM, que é aquele mais profundo, onde a gente sonha, ele é fragmentado, e muitas vezes essa fragmentação faz que a gente também não compreenda ou não recorde muito bem daquilo que a gente passou durante o nosso sono. Mas, invariavelmente, o que acontece é porque a matéria grosseira, quando a gente vai sair do corpo, quando a gente volta, a gente passa por esse esquecimento daquilo que a gente teve. Aí, outra coisa interessante também que Kardec vai enfrentar. Que pensar desse negócio que se atribui, dessa significação que se atribui aos sonhos? Ah, você sonhou com cobra, é isso. Sonhou com caiu um dente, é um acidente. Caiu com... O que será que significa? Ah, sonhei com um número, vou jogar na loteria, vou ganhar. Será que é verdade? Será que os espíritos se prestariam a isso? A ficar dirigindo a nossa vida aqui para essas coisas que é de interesse só da vida material? E essa significação dos sonhos, gente, é coisa que acompanha a humanidade aí desde as mais remotas eras. O homem quer saber qual a significação dos sonhos, o que acontece, por que eu sonho, o que tem relação uma coisa com a outra. Vamos ver o que os espíritos dizem aí. Ó. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Ou seja, não existe esse negócio. Ah, eu sonhei com cobra, vai acontecer isso. Eu sonhei com isso, vai acontecer. Não tem relação nenhuma. Isso é coisa da crendice popular ou dos ledores de sorte. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Às vezes, muitas coisas que a gente tem vendo lá não tem relação nenhuma com a vida corpórea agora. Muitas vezes ainda, como já o dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, que a gente já falou, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Então, na verdade, os sonhos têm relação com a nossa vida, com o interesse que o espírito tem quando ele se desdobra, né? Na hora do sono, isso tem. Mas dizer que uma coisa leva a outra não é verdade, tá? Então, não existe esse negócio. Ah, eu sonhei com um número na loteria, vou jogar porque vou ganhar. Sonhei com um cavalo, quer dizer isso, vou jogar no bicho. Ah, sonhei com a cobra. Não tem nenhum tipo de relação. Os sonhos, né, eles deixam lembranças para nós, que podem ser mais acentuadas ou não, de coisas que aconteceram, aquilo que os espíritos estão falando, que na grande maioria das vezes não tem relação direta com aquilo que a gente está vivenciando hoje no nosso estado atual. Tá? Bom, para concluir então, o que a gente pode dizer? A atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico, porquanto jamais o espírito está inativo, ou seja, o corpo dorme, o espírito não.
O sono é repouso do corpo, enquanto esse se recupera de energias gastas. É necessário o sono para o corpo, né? Ele precisa. O espírito vai se refazer no plano espiritual, vai se refazer se ele quiser. Ele pode ir lá ter instruções de espíritos superiores, como ele pode estar com espíritos inimigos, como ele pode dar vazão às suas vãs ideias, né, ou interesses. Assim, enquanto os sentidos físicos se entorpecem pelo sono, a alma se liberta parcialmente da matéria, valendo de suas faculdades espirituais. Nem sempre, porém, o espírito se vale dessa liberdade parcial para o seu aprimoramento. E, invigilante, busca companhias espirituais outras com as quais se afiniza, liberando as suas más inclinações. Olha só, gente. Sonha e vai buscar liberar as más inclinações. Liberto parcialmente do corpo, o espírito retoma suas experiências evolutivas, pode se lembrar do passado e até mesmo antever aspectos do futuro. O sonho é a retratação do que o espírito viu ou ouviu durante o sono. Sua lembrança, na maioria das vezes, se mistura com as suas preocupações humanas. O sonho nem sempre é a lembrança da vivência espiritual, podendo ser simples mentalização do espírito em torno das suas preocupações cotidianas, aqueles sonhos comuns que a gente viu, quando o espírito não se vale da emancipação espiritual, permanecendo junto de seu corpo em repouso. Os espíritos em desequilíbrio podem também aproveitar o sono para atormentar aqueles que os prejudicaram no passado ou a almas fracas e pusilâmines, ou seja, a obsessão até no momento do sono. Bom, mas a gente tem que concluir com uma coisa positiva, né? Então, eu trouxe para terminar uma receitinha aí que a gente pode seguir para que os nossos sonos sejam bons e os nossos sonhos sejam proveitosos. É só seguir essa receitinha que a gente vai dormir muito bem e vai acordar muito bem e vai aproveitar esse momento do sono para a gente evoluir também, tá? Então, olha lá, como nos prepararmos para dormir? Então, basta um pouco mais de boa vontade no sentido de nos instruirmos para que consigamos tirar proveito maior, não só do estado de vigília acordado, mas também enquanto o corpo físico dorme. Então, lá, precisa ter boa vontade. Eu quero aprender, eu quero me instruir. Esse é o primeiro ponto. Aí, vamos lá. Se quisermos boas companhias espirituais e com eles visitares lugares e pessoas que nos são caros, estudar e trabalhar em benefício do nosso progresso espiritual, será preciso preparo constante através do bom comportamento moral e emocional durante o nosso período de vigília. Está aí a receita. Ó. Olha, tão simples, tão fácil. Ó. Será preciso constante, ou seja, permanente, através do bom comportamento moral e emocional durante o nosso período de vigília. Estou acordado, estou bem, estou conectado com o bem, estou pensando em boas ações, estou praticando boas ações, isso é o que vai nos conduzir a ter um sono tranquilo. E o exercício também é importantíssimo. Ó. O exercício da oração sincera antes de dormirmos, com a necessária solicitação ao Espírito Protetor para que eles nos conduza segundo os nossos reais interesses na vida. Ou seja, segundo os nossos reais interesses. Então, olha lá, mais do que orar, é a conduta moral. Se a nossa conduta moral for boa, for uma conduta que nos conduza ao bem, né? A preocupação com a nossa instrução, eu posso até, eventualmente, me esquecer de orar antes de dormir. Mas eu vou ser conduzido por quê? Porque é aquilo que está dentro de mim que vai valer. E também, se eu não tiver uma conduta moral ilibada, uma conduta moral boa, é lógico, ninguém é perfeito, né? Mas lembra que Santo Agostinho fala para passar em revista a sua consciência todo final do dia? É justamente para isso, para a gente fazer esse balanço da consciência. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de bom? Se errei, vou lá corrigir. Isso vai nos permitir a nossa evolução, inclusive durante o nosso sono. Então, que a gente tenha essa boa vontade desse melhoramento íntimo em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa aproveitar ao máximo esses instantes preciosos que a gente tem da vida terrena, que é uma dádiva de Deus. Muita paz a todos.